E a gente já abre a edição de hoje atualizando o caso do assassinato em Foz do Iguaçu. O Ministério Público do Paraná mudou o entendimento apresentado pela polícia sobre a morte do guarda civil Marcelo Arruda. Carolina Abelim chegando ao vivo com os detalhes pra gente. Oi, Carol, boa noite. A denúncia foi feita e a justiça já se manifestou, né? Já sim, Lívia, boa noite a você e a todos. Posso dizer que o policial penal Jorge Guaranho já é réu da Justiça do Paraná e terá que se defender da acusação do Ministério Público, que é de homicídio duplamente qualificado. O TJ já recebeu essa denúncia, já encaminhou para a terceira vara criminal de Foz do Iguaçu e nós tivemos acesso ao despacho que você acompanha aí do juiz Gustavo Germano Francisco Arguello. Ele diz o seguinte, que o caderno investigatório possui a presença de indícios suficientes de autoria e prova de materialidade do crime, razão pela qual recebo a denúncia oferecida em desfavor de Jorge José da Rocha Guaranho. O acusado agora então tem um prazo de 10 dias para apresentar a defesa. A denúncia do MP foi feita hoje em coletiva de imprensa. Os promotores esmiuçaram, falaram por que é um crime de homicídio duplamente qualificado. As duas qualificações são motivo fútil, assim como risco aos demais presentes no local do crime. Difere, você falou, do inquérito, da conclusão do inquérito policial que era por motivo torpe, porque o entendimento do Ministério Público e dos promotores é que motivo torpe, conforme a legislação, precisaria ter uma vantagem econômica, diferente do motivo fútil, que seria desproporcional e banal. E por que motivo fútil? Ocasionado pela divergência político-partidária. Os promotores explicaram que não é possível tipificar como um crime político, uma vez que não houve lesão ao Estado como bem político ou a instituições democráticas, mas que este fator da motivação política, da divergência política entre os dois foi considerada nessa questão, então, nessa qualificação do motivo fútil. Vamos ouvir, então, o promotor Tiago Lisboa. A divergência no campo político partidário que existiu naquele momento, ela foi objeto de valoração pelo Ministério Público, que entendeu por bem qualificar como um motivo fútil no homicídio. E, além disso, essa questão ela deve ser reconsiderada ou reanalisada pelo juízo quando da aplicação da pena. O promotor Luiz Marcelo Mafra Bernardes da Silva também falou sobre isso e disse que esse caso deve servir de exemplo no âmbito da polarização política que o país vem vivendo para que nunca mais se repita. Vamos ouvi-lo também. Nós só esperamos, torcemos ardentemente para que esse caso emblemático, Marcelo Arruda, sirva de freio de arrumação para essa escalada da violência que o nosso país tem vivenciado aí no espectro político partidário. Nós precisamos parar com isso, E esperamos que este realmente seja o ponto terminal de tudo isso. Porque enquanto Ministério Público, nós não toleraremos práticas dessa natureza. Carol, tem informações a respeito da situação do policial penal Jorge Guaranho? Qual o estado de saúde dele? Temos informações, sim. O último boletim médico, que inclusive foi anexado na denúncia feita pelo Ministério Público, o boletim de hoje, dá conta de que ele já saiu da UTI, ele está no hospital, ainda sem previsão de alta, mas está sob escolta policial, uma vez que ele se encontra preso preventivamente e assim que ele tiver condições, será ouvido no processo. Volto com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações abrindo a edição de hoje. Carolina Abelim, bom trabalho para você, boa noite. Hora de dar aquele giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan, com esse assunto que a gente começou hoje. Conosco, Miguel Daúde e também Rodrigo Constantino. Uma boa noite a vocês.
Constantino, a Carol bem explicou para a gente, né, que o Ministério Público Federal ofereceu essa denúncia à Justiça, que já recebeu e mudou o entendimento que havia sido feito, declarado pela Polícia Civil, que inclusive houve um pedido para que fosse feita alguma complementação no processo. Falamos sobre isso ontem, uma complementação no inquérito. Eu não sei se você sabe muito bem como funciona, mas nesse caso, a Justiça pode simplesmente ignorar um inquérito da Polícia Civil e se basear numa investigação que foi conduzida, numa denúncia que foi entregue apenas pelo Ministério Público? Boa noite, Lívia, boa noite a todos. Pois é, eu não sei exatamente como isso vai se dar nesse cabo de guerra, digamos assim. O que eu sei é que aquilo que nós ouvimos agora e que a Carol trouxe mostra um Ministério Público com uma dimensão maior do que deveria, com uma visão de chega de polarização, não vamos tolerar e queremos dar uma lição. Isso não é o papel do Ministério Público, mas o papel do Ministério Público é se ater àquilo ali que está diante do seu caso envolvendo essas duas pessoas, né? Então eu não gosto desse teor messiânico. Eu acho que isso é já uma politização indevida, faz parte de uma narrativa, enquanto que a Polícia Civil, me parece, foi muito mais objetiva, fez uma investigação bastante célere e concluiu ali, né, aquilo que muita gente já tinha identificado, né, motivo fútil ou torpe ou não. O que acontece é que duas pessoas trocaram tiros, uma começou, sem dúvida, e vai pagar por isso, né? E matou a outra e está também entre a vida e a morte. Mas, infelizmente, são casos assim que a gente observa aos montes, Brasil afora, e que, às vezes, o pretexto é política, às vezes o pretexto é futebol, às vezes é religião, às vezes qualquer desavença da vizinhança, qualquer coisa assim. Então eu acho que estão querendo criar uma narrativa de preocupação com a polarização, e a gente sabe que quando falam isso, estão querendo via de regra denunciar um dos lados, e que não é o mais agressivo e perigoso. Então isso me parece narrativa política. Nesse ponto que eu quero tocar com você, Daúde, mais uma vez, ótima noite, seja bem-vindo, é que justamente nesse ponto em que há, entre outras questões, a maior diferenciação dessa denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público em relação à conclusão do inquérito da Polícia Civil. Embora, a Carol explicou, não haja a tipificação de crime político, houve, então, uma tipificação de homicídio duplamente qualificado e, em uma dessas tipificações, que é por motivo fútil, há uma motivação, uma possível motivação política. Você concorda com essa conclusão do Ministério Público, com essa denúncia que foi apresentada e já recebida na Justiça? Boa noite, Lívia. Boa noite, Constantino. Bom, foi uma decisão em que o Ministério Público não viu a possibilidade do enquadramento por motivo torpe e colocou por motivo fútil. Você tem uma diferença que o promotor explicou, né? Juridicamente, ele está correto nesse aspecto. Agora, com relação à motivação política, o meu entendimento está correto. Quer dizer, não houve um assassinato ou um crime ali ocorrido por questões outras, a não ser uma discussão política. Então, foi uma discussão política que gerou todo esse crime. Esse crime. Outra coisa, Lívia, que eu acho que é importante a gente entender, esse caso ele foi muito divulgado, foi muito falado, foi muito comentado, envolveu vários candidatos, inclusive o presidente da República, os outros candidatos. Então, a tentativa de mostrar para a sociedade, não para colocar medo, mas para dizer, olha, gente, não vamos chegar mais a esse ponto por discussões políticas. Eu mesmo hoje presenciei uma discussão política sem pé nem cabeça, né? Duas pessoas discutindo ali, não sei se um tivesse uma arma ou não. Eu até disse, falei, pare com isso, cada um tem que respeitar a opinião do outro. Então, a situação, para quem anda na rua, conversa com as pessoas, você percebe que há sim um acirramento, né, nessa polarização que está transferindo para as pessoas discussões muito sérias, que possivelmente resulte nisso. Então, esse processo em que o juiz aceitou, talvez sirva, né, para as pessoas pensarem bem numa reação mais drástica, num caso, numa discussão política, como a gente vê por aí.